mais uma lição da Escola Sabatina e desta vez nós vamos ter a lição número 11, que tem na verdade o tema Levado e Julgado. Para lembrar aos nossos irmãos que juntos temos estudado a lição e já estamos quase bem no fim para terminarmos esse nosso guia, que é o trimestral. Já estamos quase no fim, já é tempo de cada um começar a se preocupar em adquirir o próximo guia para continuarmos a estudarmos as lições da Escola Sabatina. E é sabido por nós que temos estado com o nosso irmão Rogério para estudarmos esta lição. Irmão Rogério. Muito obrigado, irmão Luís. Okay. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que nos acompanham aí desse lado. Esta lição é bastante importante. Então, ora vejamos. Espero que os irmãos estejam aí atentos para podermos debruçar desta lição. Com certeza. Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, dá aí os seus comentários que são muito importantes, compartilhe esse vídeo para as demais pessoas e assim, juntos, vamos continuar a estudar as lições da Escola Sabatina. Então, nós temos aqui o tema Levado e Julgado. Então, esta lição mostra-nos, na realidade, o que aconteceu com Jesus Cristo dentro do seu ministério. Então, vamos agora ler o verso para memorizar, que está no livro de Marcos, capítulo 14, versos 36. Pegue a sua Bíblia e acompanhe, e assim vamos juntos estudar. Assim diz a palavra do Senhor. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, nós encontramos aqui Jesus Cristo clamando por depois ter sentido a dor que ele ia passar minutos antes. Então, ele sentia o peso do pecado que carregava de toda a humanidade. Então, ele sentindo isto, fez uma oração, pedindo ao Pai que pudesse, se possível, passar para que este cálice ou esta angústia, essa agonia não acontecesse com ele. Mas se isso não fosse possível ou se isso fosse a vontade de Pai que acontecesse, então pudesse assim ser feita nele. Então nós encontramos Jesus aqui acima de todas as dificuldades e a dor que ele sentia pelos pecados dos homens. Ele disse ao seu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, assim, Deus deu uma resposta a quem? Ao próprio Jesus. Então, nós vemos que, acima de todas essas coisas, depois da oração, Deus respondeu. Então, durante a lição, nós vamos ver qual é que foi, na verdade, a resposta de Deus, uma vez que aí tinha que ser simplesmente a vontade do Pai. Nós estamos a ver aqui o Jesus a ser julgado. Jesus que durante a sua caminhada não foi possível ver o que? O pecado por ele criado, mas agora, depois de ser julgado, ele foi visto como um pecador e que merecia o quê? E que merecia a morte. Será que existe na Bíblia alguma passagem em que Jesus teria pecado a ponto de ter que passar por essa situação? Não existe nenhuma passagem da Bíblia que mostra que Jesus pecou, não é? O que nós, na verdade, nós sabemos é que Jesus Cristo, ele nasceu, na verdade, de uma Virgem Maria, não foi um nascimento de toda a humanidade, foi um nascimento diferente, em que não houve um contrato de sangue entre a Maria e o próprio José, não é? E não só, também durante a sua vida aqui na Terra, em nenhum momento ele pecou. Olha só, queridos, quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, nós encontramos a tentação de Jesus Cristo, onde? No deserto, em que lá o próprio diabo lhe tentou de várias formas, mas em nenhum momento ele caiu no pecado. Então, aqui é mais um ensinamento de Jesus Cristo, ele em nenhum momento pecou. Muito bem. Quando nós seguimos, vemos aqui os temas que vão nos acompanhar nesta lição número 11. E para domingo temos inesquecível. Segunda-feira temos a última ceia. Para terça-feira temos aqui Getsemane. Temos para quarta-feira deixando tudo para fugir de Jesus. E quinta-feira, quem é você? Sexta-feira, o estudo adicional. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Mateus, nós vemos uma passagem em que Jesus, curando
uma pessoa que estava totalmente doente, quando nós vemos a parábola, por exemplo, do bom samaritano, este teve um comportamento de misericórdia com aquele que era doente. Então nós vemos claramente que os judeus, nessa passagem, eles queriam matar Jesus, porque eles diziam que por causa de estar a curar aquele homem e também a fazer este ato de misericórdia, para eles, Jesus estava a trabalhar. Logo, sendo sábado, Jesus pecou. Mas quando nós vamos também para o livro de Lucas, capítulo 23, logo no verso 1, nós encontramos aqui, mais uma vez, que os judeus quiseram encontrar uma entrada de razão para poder crucificar Jesus Cristo. Vamos aqui logo no primeiro verso, a palavra nos diz o seguinte: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então, mais uma vez, quando Jesus é levado, ainda que inocente, para ser julgado, nós encontramos homens a dar um falso testemunho. Porque nós vemos nas lições passadas, quando os judeus e os escribas iam ter com Jesus. Então eles perguntaram para ver se ele estava firme naquilo que tem a ver com a terra e o que vem do céu. Perguntaram: será que é lícito darmos ao César aquilo que é de César? E o que é que Jesus disse? Disse que sim, sim, sim. Dê ao César aquilo que é de César, e aquilo que é para Deus é para Deus. Então aqui os judeus, os escribas, agora trazem um falso testemunho, dizendo que Jesus estava trazendo doutrinas fora daquilo que era a doutrina de Deus, e também estava a negar que as pessoas pudessem trazer o que é do César, aquilo que é do César. Então é uma contrafação que falavam contra Jesus. Mas o que é que na verdade eles mais queriam a respeito de Jesus Cristo? Eles queriam o matar. Queriam matar. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 8 até 10, diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem ou não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha só, este Cordeiro, que tipifica o próprio Cristo, ele já sabia que viria aqui na terra para remir o pecado de toda a humanidade. Nós sabemos que no Antigo Testamento, não é, para que houvesse remissão dos pecados, tinha que haver derramamento do sangue. Um cordeiro tinha que morrer. Este cordeiro que tipifica o próprio Cristo. Quando nós vamos para o versículo 9, diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele foi morto, foi crucificado. Ele teve que aceitar, não é, esta dolorosa, não é, vamos dizer, esta dolorosa morte, não é, morte de cruz. Quando nós vamos para o livro de Marcos, também encontramos algumas palavras que o próprio sumo sacerdote ele teve que dizer. Marcos capítulo 14, versículos 62 e 63, diz o seguinte. Vou começar primeiro do versículos 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, olhamos para a resposta de Jesus. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Não é? O próprio sumo sacerdote, nós sabemos que o sumo sacerdote, eles eram como servos, não é? Do santuário ou do templo de Deus. Então, este sumo sacerdote, ele esteve lá com o próprio Deus. Ele, depois daquelas palavras que o próprio Jesus Cristo disse, ele disse que aquilo era blasfema, porque ele não imaginava que aquele que estava perante ele era o próprio Deus. Porque nós sabemos que blasfêmia é alguém que se coloca no lugar de Deus, que se intitula Deus, que
que coloca os ideais, não é? Por exemplo, os seus ideais do que aquilo que está escrito na própria Bíblia. Então, Jesus Cristo, ou o próprio sumo sacerdote, pensou que Jesus Cristo também fosse o quê? Fosse Um deles. Uma outra pessoa que se intitula como Deus, mas Jesus Cristo é Deus, nós sabemos disso. Então, por essa razão que eles queriam o matar, e na verdade o mataram. Infelizmente, mataram o próprio Cristo. Então, esta é a forma que a Bíblia nos mostra de os judeus terem negado a quem? A Cristo, o Salvador. Nós encontramos aqui dois eventos totalmente opostos, duas intenções totalmente opostas. Nós encontramos uma mulher que, quando Jesus esteve, não é, reunidos ali com os discípulos e os seus 12 discípulos, uma mulher satisfeita, claramente, ok, com aquilo que Jesus fazia, falava. Então, ela levou um vaso, ok, de um unguento, uma especiaria que era muito valiosa. Então, ela fez o quê? Ela ungiu Jesus Cristo. Mas aí criou uma interrogação para quê? Para os discípulos que estavam ali. Vamos juntos para ver o livro de Marcos, capítulo 14, de versos 6 até versos 9. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Versos 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O verso 9 diz o seguinte: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contada para a sua memória. Então nós vemos aqui Jesus Cristo a elogiar uma mulher que sentiu lá por dentro a necessidade de fazer o quê? De ungir Jesus Cristo com a especiaria, uma das especiarias mais caras. Mas, dentro dos seus discípulos, eles começaram a fazer o quê? A murmurar. Mas nós encontramos um que mais murmurou quando viu o quê? Esta ação daquela mulher. Então, quem seria esse aí? O próprio Judas. Então, nós encontramos Judas, que era totalmente interesseiro e o quê? Era tesoureiro, né? Nós encontramos Judas sendo a pessoa que mais se preocupou com a ação daquela mulher. Então, este comportamento desta mulher fez com que Judas começasse a ter o quê? Outras ideias. O que na verdade ele tinha como ideia para com aquele unguento que foi ungido a Jesus Cristo? Na verdade, conforme já disse aqui o irmão Luís, o Judas Iscariotes, ele era um tesoureiro. Era tesoureiro. Exato. Ele guardava o dinheiro, não é, por assim dizer, dos discípulos e também das pessoas que doavam, né, para o ministério. Agora, ele vendo aquela ação daquela mulher, desperdiçando, em outras palavras, porque o Judas pensou que aquela mulher tivesse a desperdiçar, não é? Aquela especiaria ou aquele perfume, não é? Porque não foi ele que ficou indignado. Quando nós vamos para o versículo anterior, versículos 4 de capítulo 14 de Marcos, diz o seguinte: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume, não é? Ele poderia ser vendido por 300 denários, não é? O que acontece? Um denário era um trabalho de um dia, não é? Imagine só, 300 denários está aproximadamente a um trabalho de um ano. Estão percebendo, não é? De um ano aproximadamente. Então, aqui percebe-se que era um trabalho de um ano que o próprio Judas estava a ver aonde? Ali no próprio tesouro. Exato. Que aquilo, na verdade, ia ser um dinheiro. Agora, e percebe-se que o Judas Iscariotes, ele não era fiel, não é? Aquilo que era a obra do próprio Deus. Exato. Porque ele, ao invés de usar aquele dinheiro para o bem, ele desviava também os fundos, não é? De pessoas que doavam o ministério. Então, ele ali estava a ver um dinheiro desperdiçado que poderia levar para ele. Então, por essa razão que aqui encontramos
em duas coisas inesquecíveis. Exato. Agora, quando nós falamos da Páscoa, não é? Nós estamos a falar da primeira cerimônia, não é? Primeira cerimônia da Páscoa que dava-se no dia 14 de Nisan. Agora, e não só, esta Páscoa simbolizava a libertação do povo. Olhamos só, quando o próprio povo sai do Egito para a terra prometida, não é? Eles comemoraram a primeira Páscoa, que simbolizava a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Exato. O que esta Páscoa simboliza para nós os dias de hoje? Também simboliza o quê? A libertação do pecado. Exato. Não é? Porque hoje nós estamos num cativeiro. Que cativeiro é este? É o cativeiro do pecado. Então aí já não temos Egito como um lugar específico, sim, né? Exatamente, Exato. sim, não é? Nós estamos nesse Egito como lugar específico, mas temos um Egito no diz respeito ao simbólico, no diz respeito ao quê? Ao cativeiro, a parte espiritual, ao cativeiro, que hoje em dia nós estamos num cativeiro do pecado, estamos a ver? Mas hoje em dia as pessoas costumam usar esta simbologia ou esta cerimônia de uma forma diferente, não é? Que acabam misturando, não é? Esta simbologia em ovos, estamos a ver, não é? Em o quê? Em pão com fermento, não é? E não só, e também com coelhos, não é? Com chocolates. Olha só, queridos. Então, hoje acabam tentando desvirtuar aquilo que é o próprio simbolismo da Páscoa. Então, a Páscoa, na verdade, simboliza o quê? Simboliza a libertação de Cristo, em outras palavras, na cruz do Calvário. Então, ao invés de seguir aquilo que era a simbologia da vinda de Jesus Cristo, no que dizia respeito à sombra do que depois seria a realidade em Cristo Jesus, as pessoas ainda continuam a fazer aquelas festividades, enquanto para Cristo, depois de Cristo, já não havia mais necessidade de se fazer a Páscoa. Então, para dizer, conforme estava a dizer aqui, irmão, então nós vemos aí que no dia da Páscoa, dita nos dias de hoje, é para as pessoas que estão preocupadas em fazer o quê? A se expor, ok? E também é promovido a glutonaria e entre outras coisas. Mas nós sabemos pela Bíblia que a Páscoa apontava para quem? Para Jesus Cristo. Por essa razão que a Páscoa estava centrada no quê? No derramamento de sangue que era feito através do quê? Do Cordeiro. Então, João, quando vê Jesus vindo até onde ele estava a batizar as pessoas no Jordão, ele termina aí nos dizendo o quê? Eis o Cordeiro que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então nós encontramos aí um grande ensinamento desta mulher e também do Judas que queria encher o seu bolso. Quando nós vemos no Mateus capítulo 27, de versos 9 até 10, Cristo nos ensina uma coisa muito importante mediante a essa atitude que nós encontramos aqui no livro de Marcos. Então, esta atitude ou estas coisas deviam acontecer para que se cumprisse o quê? A profecia. Aqui nos diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 27, de 9 a 10. Diz: então se realizou o que vaticinara o profeta de quê? Profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, isto aconteceu, Jesus foi vendido por essas moedas de prata, porque Jeremias já havia profetizado. Então, nós vemos depois que estas moedas não mais foram aceitas onde? No santuário. Elas não entraram no santuário, no cofre das ofertas. Então, aquele valor serviu para comprar o quê? Mais campo, segundo o que diz o profeta Jeremias. E assim ficou com este nome de quê? De campo de quê? De oleiro. Então, esta Páscoa, a qual estávamos aqui a falar dela, ela é transferida já no tempo de Jesus para nós, para os nossos tempos, como Como a ceia. Então nós temos aqui a ceia do Senhor. Então, a última ceia, nós vemos que Jesus, depois de toda aquela caminhada, ele ensina as pessoas a fazerem o quê? A celebrar a ceia.
Então nós vemos aqui a última ceia sendo ensinada por Jesus Cristo. Então nós já não mais devemos celebrar a Páscoa, mas para lembrarmos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou o corpo e o sangue, nós celebramos o quê? A ceia. Então o que é que nós podemos entender nessa transferência de antes ser a Páscoa e agora ser a ceia do Senhor? Exato. É só muito mais para tentar fazer um resumo aqui da lição de domingo. É claro que já estamos na lição da segunda-feira, para tentar constitucionalizar para que os nossos ouvintes consigam perceber o que está acontecendo. Na verdade, existiam duas diferenças de Páscoas. Por assim dizer, tínhamos uma Páscoa, não é judaica, e uma Páscoa cristã. A Páscoa judaica é aquela que tipificava o quê? Tipificava ao próprio Cristo, não é? Que simbolizava a morte de Cristo no Calvário. Quando nós vamos para o livro de 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 7, diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi o que? Sacrificado. Olha só, significa que sempre, ao nos recordarmos desta primeira cerimônia da Páscoa, temos que nos recordar do quê? Da morte de Cristo no Calvário. Exato. Quanto à Santa Ceia, a Santa Ceia, na verdade, era a segunda festa, não é? Dos judeus, nesse caso. Que esta segunda festa chama-se Ceia do Senhor, ou também Paijasmos, não é? Que se dava no dia 15, não é? Do primeiro mês. Agora, isso era depois da Páscoa, depois apareceu o quê? A Santa Ceia. Quando nós vamos para 1 de Coríntios, capítulos 11, versículo 26, diz o seguinte: 11, 26, diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha só, o próprio Jesus Cristo disse o seguinte, que esta cerimônia ia se perpetuar até que Ele venha, não é? Até que Ele volte. Então, sempre que nós, ao tomarmos do cálice e ao comermos do pão, temos que nos recordar do quê? Da morte de Cristo, que simboliza o pão, e o vinho simboliza o quê? Simboliza o sangue do próprio Cristo. Então, tudo isto temos que olhar para onde? Para a cruz do Calvário, que este cordeiro foi morto antes da criação dos céus e da terra. Então, há muitas formas diversas que se celebra a ceia. Alguns usam o vinho, sendo o vinho fermentado. Alguns usam bolacha e outras formas de celebrar o quê? A ceia. Mas a Bíblia nos mostra que era pão sem fermento. Estamos a falar de trigo sem fermento, ok? Então, a ceia verdadeira é aquela que é feita segundo as Escrituras. Pão sem fermento. Vinho, ainda diz a palavra do Senhor que o quê? É de uva. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus 26, de 26 até 29 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 29 diz: e digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Então, aqui, conforme estava a dizer o irmão, que ia se perpetuar, Jesus prometeu-nos que com ele ainda teremos uma oportunidade de tomar o quê? A ceia. Exato. E onde que será essa ceia? No reino dos céus. Irmão, prepare-se então, aceite a ceia conforme Jesus nos ensinou e também espere que tenhamos a Santa Ceia onde? Lá no céu. Então, quem tiver esta oportunidade, então para ele as coisas já estão totalmente acabadas, estará com Jesus para viver a vida eterna. Então, a ceia do Senhor deve ser segundo as Sagradas Escrituras. Nós vemos Jesus no monte a falar com os discípulos, a lhes explicar as Sagradas Escrituras e também lhes dando o ensinamento sobre o fim do mundo. Então nós encontramos Jesus já agora onde? Em Getsemane. Para quê? Junto com os discípulos,
fazendo o quê? Os últimos passos para a sua crucifixão. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, na verdade, orou, disse ao Pai: se for possível, passe de mim este cálice. Mas temos que ouvir o que a palavra do Senhor diz. Não há o que? Remissão de pecados sem o que, irmão? Sem derramamento de sangue. Havia necessidade de quê? De Jesus Cristo ser morto para que todos nós pudéssemos ser salvos. Mas se Jesus tinha que ser morto para ser salvo, será que ele era culpado? Será que ele merecia mesmo morrer? Quem devia morrer por causa do pecado? Somos nós, pecadores. Somos nós, os pecadores. Somos nós, os pecadores. Nós é que merecíamos de quê? Esta morte. Então vamos juntos para ver o que João disse. Porque nós sabemos que os homens tinham de trazer a sua ovelha, o seu pombo, um animal para serem perdoados os pecados. Mas para dar a entender que muitos dizem que Jesus sofreu tanto com os homens que não mais voltaria. Então nós precisamos, pela Bíblia, saber, afinal de contas, qual era o trabalho tão profundo que Jesus vinha fazer aqui na terra. No livro de João, capítulo 1, versos 29, assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é que era o trabalho que Jesus vinha fazer. Tirar o pecado do mundo. Não para que o pecado deixasse de existir, mas para que ele nos ensinasse a viver o quê? Sem pecado. Lutando e vencendo o pecado. Qual foi a resposta de Deus mediante este pedido de Jesus Cristo? Ok. Bom, é assim, eu posso responder essa questão ao longo da minha explanação. Exato. Primeiro, quando nós falamos desta lição, Getsemane, encontramos os últimos minutos ou momentos de angústia ou de agonia do nosso Jesus Cristo. Exato. Não é? Na verdade, o livro de Marcos, capítulos 14 até capítulo 16, são tidos como livros de paixão, não é? Em que lá Jesus Cristo se expressa através do que? Através da sua dor, da sua tristeza. Exato. Primeiro, em Getsemane, aqui encontramos o próprio Jesus Cristo a cambalear, não é? Quando ele andava, o corpo dele estava o quê? Estava muito fraco, debilitado, ele cambaleava, caía, às vezes os discípulos faziam o quê? Lhe pegavam. Então, os próprios discípulos, eles viram um aspecto diferente de Jesus Cristo onde no Getsemane. Por isso ele diz as seguintes palavras: por favor, orem por mim, não é? E por vocês. Porque, na verdade, o que acontece com a carne? É fraca, mas o espírito está forte. Vamos ver. Quando eu associei esta lição com o corredor da morte que nós encontramos no Texas, não é? Em que lá tem presos que foram condenados à morte. Antes deles morrerem ou antes deles serem executados, lá eles dizem que eles devem dizer qual é a última refeição que eles gostariam de comer antes de morrer. Exato. Olha só, queridos, provavelmente é uma angústia para aquele preso, porque perceber que eu estou quase para morrer. Não é? Naqueles pequenos segundos, não é? Pequenos minutos antes de morrer, existe uma agonia ali. Então, imagine para esse Jesus Cristo, sabia que ele ia passar da morte e houve uma agonia. Isso aonde? Em Getsemane. Agora, os discípulos, ao invés de orarem por ele, o que eles estavam a fazer? Estavam a dormir. Não foi primeira vez, não foi segunda vez. O próprio Jesus Cristo, ele os avisou: por favor, orem por mim. E ele não chegou a levar todos os discípulos, mas sim levou os discípulos mais íntimos, o Pedro, o Tiago e o João. E depois disso, o João foi mais o quê? Mais à frente, que era o discípulo mais amado de quem? Do próprio Jesus Cristo. Mas eles não chegaram a vigiar. Eles estavam a dormir. Mas Jesus Cristo, ele não estava a fazer isso por ele mesmo. Estava a fazer por discípulos. Exato. Não é? Então nós vemos aqui Jesus fazendo por todos nós. Então a resposta que Deus deu ao nosso Jesus Cristo, quando ele pede que o cálice passe, qual é que foi mesmo? A resposta que o próprio Deus, na verdade, o cálice não passou. Não é? Então, manteve-se com ele. Exato. Logo, o cálice não passou. Não passou. Então, você já imagina se o cálice tivesse passado? Não teríamos a salvação. Exatamente, porque o cálice é no sentido, é
a morte. É a morte. Não é? Mas encontramos a resposta do próprio Jesus Cristo no mesmo verso. Exato. Que se faça o quê? A sua vontade. Não é? E não a minha. Então, Então, a resposta de Deus foi não. Então, não foi possível que o cálice passasse. Tinha que ser mesmo com o próprio Jesus. Mas porque Deus é bom e é fiel, veja que ele estava a cumprir com a sua palavra. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 17, nós encontramos Deus dizendo aos nossos primeiros pais que não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comessem, então eles fariam o quê? Morrerão. Então nós vemos que através da desobediência, o pecado entra no mundo e todos nós estamos envolvidos nele. Então a morte também entra nesse momento. É para que houvesse o quê? Remissão do pecado, tinha que haver o quê? A morte. Para dizer que a morte de Jesus, que Jesus passou, não é a morte que o meu avô, meu irmão passaram. Porque esta, diz Jesus Cristo que estão todos a fazer o quê? A dormir, porém ainda vem a morte para quê? Para se eliminar toda a raiz do pecado. Então, nós encontramos aqui pessoas como Pedro a fazer o quê? A jurarem que estariam com Jesus até o fim, mesmo se fosse possível, morrerem com ele, morreriam. Então, no momento em que Jesus já estava a passar por aquelas situações, o próprio Pedro fez o quê? Negou Jesus. Quando ele foi perguntar, tu não fazes parte dos mesmos? Tu não fazes parte dos seus discípulos? Então ele disse, não, eu não o conheço. Então, a palavra nos mostra que nós devemos ser perseverantes, ainda que o Evangelho nos leve aos sinédrios ou a lugares, momentos tão difíceis e angustiosos, nós devemos perseverar. Por isso a palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus capítulo 24, versos 13, diz o seguinte, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será o quê? Será salvo, irmãos. A nossa maior preocupação tem que ser a salvação. Então, mesmo que a coisa doa, por Jesus Cristo, nós devemos ir até ao fim. Graças a Deus, a lição nos mostra, ou a Bíblia nos mostra, que o fim deste Pedro, que antes havia negado Jesus, ele depois se arrependeu. Então não seria essa a nossa situação, perseverar até ao fim, irmão? Sim, seria. Sim. Olhamos só, aqui olhamos a atitude do próprio Pedro. O que Pedro teve que fazer? Ele levou uma espada e cortou a orelha do soldado romano. Eu vos pergunto, será que o Pedro queria cortar a orelha? Então é como se ele estivesse a defender o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas ele não queria cortar a orelha, queria matar na verdade aquele soldado. Só que ele errou o quê? O alvo. O alvo era a cabeça, mas o que ele errou ali, conseguiu foi a orelha. Não é? Agora, queridos, existe uma lição aqui que nós podemos tirar. Que tristeza! Pessoas que viveram com quem? Com Cristo durante 3 anos e meio. E no último segundo das suas vidas, eles o abandonaram. Não é? Então, existe também algo importante que eu quero deixar. Sabe, a pessoa que está com Deus, em nenhum momento essa pessoa passa despercebida perante as outras. Não é? O que aconteceu com Pedro? Pedro, na verdade, não porque as pessoas o reconheciam, por causa da sua fala, por causa do seu andar. Não é? As pessoas sabiam que este era o quê? Era um deles. Não é? Pessoa que anda nos caminhos de Deus, essa pessoa não passa despercebida. As pessoas costumam dizer, aquele é cristão. Não é? Aquele é seguidor de Cristo. Por causa de quê? Pela sua forma de ser. Exatamente, de estar. Estamos juntos, não é? Então, foi exatamente isso que aconteceu com discípulos de Jesus. Pela sua forma de estar e de ser, as pessoas não passavam despercebidas perante as outras. E a posterior, o que aconteceu? Eles tiveram que morrer da forma como o próprio Jesus Cristo morreu. Mas nós vamos para o livro de Hebreus, capítulos 10, 26. Aqui encontramos algumas palavras de Jesus Cristo, que nós em nenhum momento devemos acariciar os pecados. Pensei diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É este pecado que vai fazer com que nós não entremos no reino dos céus, tal como aconteceu com os próprios fariseus. De tantas vezes o próprio Jesus quis falar para com eles, eles acabaram pecando contra o Espírito Santo. E no fim,
Eles mataram aquele que podia os salvar. Então eles rejeitaram aquele, rejeitaram o Salvador, negaram a salvação. Então não é isso que nós devemos também passar, irmãos. Nós devemos ser firmes na palavra de Deus. Nós encontramos muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, eles aceitam a palavra do Senhor, mas quando ainda estão numa pequena angústia, em tão pouco tempo eles fazem o quê? Eles abandonam. Nós temos muitos irmãos que ouviram a palavra de Deus, aceitaram sobre o sábado os mandamentos de Cristo Jesus, mas por causa de fome e falta de roupa, eles abandonaram a fé. Eles venderam a fé, venderam a palavra de Deus por causa do quê? Por causa do comer e vestir. Então, isto nos remete a uma situação de nós perdermos já a nossa própria identidade. E nós encontramos Jesus a ser perguntado: quem é você? Quem é você? E eu e tu, irmão, não devia ser este momento de nos perguntarmos quem somos nós, mesmo quando se trata de um momento de angústia. Jesus foi perguntado no tribunal: quem você é? Muitos sabiam quem Jesus era, sabiam os milagres que ele fez que não eram iguais aos outros, tinham a certeza de que este aqui é o Messias enviado, conforme diz o quê? O próprio Isaías. Mas mesmo assim, eles gostariam de ouvir alguma palavra contrária em Cristo Jesus. Por essa razão que as respostas de Jesus eram: vocês sabem, vocês já dizem, eu sou, conforme disse o quê? Ao próprio Moisés. Então, o que restava? Não seria esta a mesma situação? Judeus negaram Jesus Cristo. E nós hoje, de que forma temos negado a Jesus Cristo, irmão? De várias formas. De várias formas. Quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós o negamos. Estamos a negar a E Jesus. estamos a matar várias vezes ao próprio quê? Ao próprio Jesus Cristo. Conforme disse, nós devemos perguntar quem nós somos. Olha só, eu já tinha falado sobre os sumos sacerdotes aqui. Os sacerdotes são aqueles que deviam apacentar as ovelhas do próprio Deus. Mas eles não fizeram isso. Não é? São esses sumos sacerdotes que crucificaram o próprio Jesus Cristo. Estamos a falar de quem? De Anás e Caifás. Exato. Não é? Que eram os sumos sacerdotes. Então, pessoas, na verdade, que pecam contra o Espírito Santo, não são pessoas de fora, não são pessoas ateias, não são pessoas que, posso dizer aqui, de outras denominações religiosas. São pessoas que conhecem a verdade, mas por causa da nega frequente, acabam pecando contra o Espírito Santo. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 20, nós encontramos aqui o sumo sacerdote também, que se chamava Pazur, que era filho de Emer, 20, versículos 1. Que este era oficial do templo do Senhor. Quando ouviu, não é, o Jeremias a profetizar, o que ele fez? Ele teve levar Jeremias e colocou no tronco, não é? E disseram para chamboquear o próprio Jeremias, não é? Até o dia seguinte. Então, quem é este pastor? Era oficial do templo, tal como aconteceu aqui com Jesus. Queridos, a história vai se repetir, não é? Então, serão pessoas, as pessoas que vão perseguir os cristãos fiéis, serão essas que estão na posição de serem o quê? Sumos sacerdotes, pastores, não é? Essas pessoas que são líderes dentro da igreja, mas por causa da desobediência, por causa de negar aquilo que é a fala do Espírito Santo, essas pessoas acabarão perseguindo as outras. Muito bem. Então, com esta lição, nós aprendemos que, para Deus, sinceridade é o que mais conta. Nós encontramos o Judas, que parecia ser um bom mordomo dos tesouros de Deus. Mas quando viu aquele ato, o que ele fez? Ele quis que pudesse se vender para ter mais dinheiro e retirar. É pastor, é tesoureiro, não tire os valores que são contribuídos pelos irmãos, pela sua compaixão, pela obra de Cristo Jesus. Nós encontramos também esta mulher que não se limitou de dar tudo quanto era de mais valioso para Cristo Jesus. E Jesus fez o quê? Exaltou essa mulher. Então, eu e tu, irmão, o que mais temos de mais valioso é a nossa alma, é o nosso tempo. Devemos dar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não neguemos o quê? Não neguemos a exortação do Espírito Santo, porque depois de negarmos o Espírito Santo, não mais haverá expiação pelos nossos pecados. Então, como forma de apelo, o que temos a dizer aos nossos irmãos que tiveram a nos acompanhar desde que começamos, irmão? Eu gostaria de ler o estudo adicional. Exato. Eu gostei aqui da fala, não é? Desejar todas as nações, o livro Desejar todas as nações.
páginas 560 até 572. Diz o seguinte: quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Senhor, em meio aos severos juízos, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquele momento, ou naquele suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Continua. Contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada, sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou de sua promessa feita poucas horas antes, de que iria com seu Senhor à prisão e à morte. Lembrou-se de sua tristeza quando, no cenáculo, Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabava de declarar que não o conhecia, Jesus, ou não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Que palavras do próprio Jesus Cristo. Então você vê, não é? Quando o próprio Pedro viu a expressão facial de Jesus Cristo, viu que na verdade ali não havia nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, não é? Da nega de Pedro perante a Jesus Cristo. Agora, queridos, nós temos que nos arrepender, tal como Pedro se arrependeu. Não podemos viver como Judas viveu. Ele teve remorso e depois teve uma morte trágica e se perdeu. Mas Pedro, ele estará conosco lá no reino dos céus. Então esperamos que todos nós possamos ir ao céu e assim possamos fazer o quê? Ter essa ceia prometida por Cristo Jesus. Se gostou deste vídeo, então coloque aí o seu like, ative o sino de notificações, inscreva no canal, compartilhe para as demais pessoas e também dê os seus comentários. Assim terminamos a nossa lição. Queremos convidar que da próxima vez possamos de novo estar juntos e assim nos despedimos. Até a próxima.